Olá pessoal, boa noite. Estamos juntos aqui, nosso último dia de jejum e oração. Que esse seja um tempo muito especial para todos nós. Eu espero que você tenha tido um dia muito especial na presença do Senhor. O meu dia foi extremamente valioso. Essa foi uma experiência tão gostosa, tão boa, que fazia tempo já que eu não jejuava 3 dias assim. Eu acho que eu vou voltar a fazer isso com mais frequência. Sempre é muito bom estar na presença do Senhor. É legal você que está entrando aí, você que está chegando. Vamos lá, vou esperar mais um pouquinho. Vai dando um oi aí pro pessoal. Oi, galera. Ah, eu enxergo ruim aqui, rapaz. Essas letras são tão pequenininhas. Oi, Patrícia. Fala aí, Fábio Amaral. Beleza? Oi, Thelma. Vamos chegando. Nós vamos ter um... Oi, Lucinha. Caleb, Fabiana. Patrícia Martins. Oi, gente. Que legal. Muito bom ter vocês todos aí com a gente. Vamos orar. Vamos começar orando, como nós fizemos ontem. E aí eu quero compartilhar um pouco com você algo que Deus tem trazido ao meu coração ao longo desse dia, ok? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, nós reconhecemos aqui aquilo que a tua palavra nos afirma a seu respeito. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus magnífico, o Senhor é um Deus maravilhoso. Toda a criação declara a sua beleza, toda criação declara a sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós unimos o nosso coração e as nossas vozes diante do Senhor agora com os serafins que dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, nós queremos reconhecer aqui a tua grande misericórdia, a tua grande bondade. Queremos reconhecer aqui todo o teu governo e toda a tua autoridade. Queremos reconhecer que, embora haja oposição ao governo de Jesus, o teu reino continua avançando. A tua palavra nos mostra isso. O próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Senhor, louvado sejas o teu nome, porque nada, absolutamente nada, pode trazer terror, pode trazer medo ao coração do teu povo, Senhor. Não há razão para termos medo. Senhor Jesus, tu dissestes aos teus discípulos: porque sois assim tímidos, homens de pequena fé. Nós queremos confessar ao Senhor que muitas vezes nós continuamos sendo pessoas tímidas, pessoas de pouca fé. Pedimos a ti, Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa convicção de que a tua palavra, de fato, é a realidade para a nossa vida. Senhor, perdoa-nos quando como igreja nós afirmamos ser a tua palavra a verdade, nós afirmamos ser a tua palavra a única regra de fé e prática para a nossa vida, mas no nosso dia a dia nós não nos valemos daquilo que ela nos aponta, daquilo que ela nos mostra, Senhor. Perdoa-nos quando nós usamos a tua palavra de uma maneira tão leviana, querendo arrumar fundamentos nela para justificar o nosso medo, justificar a nossa timidez. Senhor, nós precisamos lidar com isso com confissão, precisamos lidar com isso com arrependimento. Pai amado, nós te agradecemos porque pela tua graça comum o Senhor tem dado, Deus amado, à humanidade a capacidade de ter acesso a realidades que o Senhor criou, a sabedoria, o conhecimento, a ciência que foi produzida pelo Senhor mesmo, trazendo assim recursos para que nós possamos colaborar com a construção das realidades boas para o teu mundo criado, Senhor, realidades que vêm do teu reino. Perdoa-nos quando aquilo que deveríamos usar para o bem é usado para o mal, Senhor. Em nome de Jesus, agora, Pai, nós pedimos, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, nós rogamos, estenda as tuas mãos, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre esse momento da nossa história, sobre esse momento do nosso mundo. Senhor, nós nos recusamos a dar ouvido a Satanás. Ele é um mentiroso.
ele é o acusador. Nós não aceitamos a acusação dele de que tudo o que está acontecendo é da vontade do Senhor, é do propósito do Senhor. A tua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus bom, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de bondade. O mal não vem do Senhor, mas o Senhor se utiliza de qualquer realidade para fazer com que essas realidades acabem cooperando com os seus propósitos eternos, Senhor. Pai, a tua palavra nos mostra em Apocalipse que haveriam situações onde os seres humanos seriam afligidos e mesmo em meio à aflição não se arrependeriam, não dariam glórias ao teu nome. Senhor, nós pedimos que esse momento onde a humanidade tem sido afligida por esse vírus seja, Senhor Deus, um momento onde o teu Espírito encontre corações quebrantados, encontrem corações que possam inclinar-se para o Senhor e que possam estar abertos ao Senhor, corações que possam buscar em Ti o arrependimento, buscar a Tua misericórdia, buscar em Ti o socorro, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor, de forma soberana, impeça o avanço desse vírus. Em nome de Jesus, na autoridade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, coronavírus, seja desfeito. Em nome de Jesus, pare o seu avanço. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor impeça que novas pessoas, que novas nações, novos países sejam afetados por esse vírus, Senhor. Contenha a expansão dele, nós te suplicamos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, nós oramos por aquelas pessoas que já estão contaminadas por ele. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor pode gerar saúde no corpo dessas pessoas. Pedimos que o Senhor aumente a imunidade de cada um e que o Senhor faça com que o corpo de cada pessoa afetada, contaminada por esse vírus, reaja ao vírus e o destrua, Senhor, no seu organismo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós suplicamos, impeça novas mortes, Senhor. Esse é o nosso clamor. Senhor, a tua palavra nos diz que Satanás vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Ele tem muitas estratégias para se fazer isso e nesse momento ele tem usado desse vírus para matar pessoas, ele tem usado desse vírus para destruir relacionamentos, para fazer com que a gente não tenha a alegria, Senhor, da intimidade com pessoas, ó Pai, para isolar mais ainda pessoas que muitas e muitas vezes no seu isolamento já estão cheias de angústias e de dúvidas. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, reverta essa realidade. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor use a tua igreja para semear esperança no coração das pessoas, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos perdão, porque muitas vezes a gente vê a sua igreja se portando com uma ação infantil, atacando uns aos outros, como a própria igreja, com relação a se vamos ter reunião, se não vamos ter reunião. Senhor, tudo isso é uma grande estupidez, uma grande besteira, nós te pedimos perdão por isso. Senhor, ajuda-nos a entender que nós somos o povo do Senhor se estamos reunidos e nós somos o povo do Senhor quando o Senhor nos espalha. Que o que nos define como seu povo é a missão. Foi assim que Jesus definiu a sua igreja. O Senhor nos diz na sua palavra, em Mateus capítulo 16, que o Senhor edificaria a tua igreja sobre o fundamento de quem tu és, Jesus, e que ela viveria em missão contra as portas do inferno e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós podemos definir a igreja, Senhor, a partir de conceitos que nós mesmos elaboramos e criamos para tentar explicar o que a igreja seja, mas a tua definição, Jesus, a respeito de quem é o teu povo, de quem é a tua igreja, de quem é a tua noiva, é que ela é o teu povo em missão no mundo. E nós queremos estar com o Senhor em missão no mundo. Agora nós queremos orar, Pai, especialmente por aqueles que estão na frente dessa batalha contra esse vírus. Nós queremos orar em favor de todos aqueles profissionais de saúde, Senhor, que
que estão lidando com pessoas diretamente, pessoas que estão com suspeita de estarem infectadas, pessoas que estão infectadas. Ó Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, blinda esses profissionais. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam contaminados enquanto servem a Ti por esse vírus, ó Senhor. Nós pedimos que aqueles profissionais que são seguidores de Jesus, eles possam, além de estar cuidando das pessoas, estarem expressando a realidade do Teu evangelho, do Teu poder, do Teu amor por cada uma delas. Pedimos também que uses esses profissionais da saúde, que são seus filhos, são seus seguidores, para levar esperança, para levar paz, para levar confiança aos seus amigos de trabalho que não Te conhecem e que podem estar servindo nesse momento com muita angústia, com muito aperto no coração. Eu também quero orar aqui, Senhor, em favor de todos aqueles que estão de forma indireta sendo atacados, ó Senhor amado, por essa situação. Temos tantas pessoas, ó Deus, que já estão sofrendo, Senhor amado, o abalo, Senhor, das decisões que estão sendo necessárias serem tomadas pelos governos, ó Senhor, pessoas, ó Deus, que estão sendo colocadas de férias, empreendedores, pessoas que são donos de negócios, como de academias, que estão sendo obrigados a dar férias coletivas e a pagar as férias de uma hora para outra de todos os seus funcionários. Senhor, ajuda essas pessoas, ó Pai. Tem misericórdia daqueles que trabalham para ganhar o pão nosso de cada dia no dia, Senhor. Nós temos tantas pessoas, tantos trabalhadores informais que trabalham assim, que ganham aquilo que eles vão usar naquele dia e que por causa de decisões tomadas como essa de que não podemos estar saindo, não podemos ter contato com as pessoas, estão sendo prejudicados. Estão deixando de ter recursos para se alimentar, recursos para viver. Obrigado porque o governo está tentando fazer alguma coisa para solucionar ou para ajudar nisso, Senhor. Mas há muitas outras pessoas sendo afetadas do que aqueles que eles estão procurando contemplar. Senhor, nesse momento, eu peço que o Senhor gere principalmente no coração dos seus filhos e filhas a convicção de que o Senhor, como diz Jesus, é um bom Pai. Que o Senhor sabe das nossas necessidades, sabe de que nós precisamos comer, de que nós precisamos beber, de que nós precisamos nos vestir. E como o Senhor Jesus mesmo diz na sua palavra, que se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Senhor, traz convicção, traz paz, traz tranquilidade ao coração do teu povo no que diz respeito a essa realidade da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós consagramos ao Senhor esses 3 dias de oração e jejum. Nós clamamos e vamos continuar clamando até que esse vírus maldito seja destruído, até que ele caia. Encha-nos, Espírito Santo de Deus, mais de Ti. Encha-nos agora, mais de Ti. Encha-nos com a Tua presença, com o Teu fogo, com o Teu poder, em nome de Jesus. Encha-nos com a vida de Jesus, que ela flua de nós, que ela transborde de nós. Mais, põe fogo nas nossas mãos para curar, em nome de Jesus. Enche o nosso coração de compaixão, em nome de Jesus. Mais, Senhor, em nome de Jesus, mais. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, aqueles que vão chegar ainda para acompanhar esse tempo, que seja um tempo de edificação em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, ontem eu falei um pouco a respeito da realidade do reino de Deus, de como o reino de Deus, através da presença de Jesus, impacta a realidade do nosso mundo. Jesus, ele viveu dentro da realidade da antiga aliança, carregando nele a nova aliança.
A antiga aliança é uma aliança que propõe que é separação, que propõe na missão que a gente esteja separado do mundo, separado das pessoas, separado daquilo que nos contamina. Havia uma série de regras na época de Jesus, religiosas, que definiam essa separação. Então, pessoas não poderiam comer alimentos sem lavar as mãos, pessoas não poderiam tocar em defuntos, pessoas não poderiam tocar em pessoas enfermas. E aí o que acontece quando Jesus chega aqui carregando a realidade da nova aliança nele, é que um novo tempo começa. Esse novo tempo não terminou ainda. Jesus inaugurou a realidade do reino de Deus, ele trouxe o reino para dentro da nossa realidade, e agora esse reino está avançando através do seu povo, que é a igreja. Ele exerce a autoridade, o poder, o governo dele, manifestando na criação isso através daqueles que são seus seguidores, que ele envia sob a sua autoridade, sob o seu poder, para confrontar a realidade ainda de um inimigo que está derrotado, mas que não entregou a luta. Então, essa realidade nós vamos vivendo até que Jesus retorne na sua segunda vinda e um novo céu, uma nova terra seja estabelecida, manifestando então a plenitude do reino que ele trouxe para nós. Enquanto nós vivemos dentro dessa realidade, nós poderíamos dizer que nós estamos numa intersecção, aonde a realidade do reino de Deus que virá na sua plenitude entrou, chegou, e ela está se desenvolvendo e crescendo entre nós, e nós temos, porque conhecemos a realidade daquilo que está guardado no futuro para nós, termos a expectativa de manifestar essa realidade do futuro agora no presente. Jesus faz isso através da vida dele. Jesus diz, o reino de Deus chegou, e aí então ele demonstra isso através das suas ações, através dele acolher pessoas, através dele receber mulheres, dele comer com publicanos e pecadores, dele curar pessoas, dele suprir a necessidade das pessoas e dele tocar naquilo que não poderia ser tocado. Eu quero usar 2 exemplos aqui para mostrar que dentro da nova aliança, ou seja, dentro da realidade do reino de Deus que Jesus trouxe, aquilo que a antiga aliança trazia como separação para a nossa proteção, dizendo que a gente não deveria ter associação, não deveria tocar porque aí nós ficaríamos impuros, como isso é alterado através da nova aliança, demonstrada através da vida de Jesus e executada através da morte e da ressurreição de Jesus. Ontem eu usei um desses exemplos, que foi quando Jesus curou o leproso. O texto de Marcos capítulo 1 diz que Jesus não apenas diz para o leproso que ele quer que ele seja curado e que ele fique limpo, mas o texto diz que Jesus tocou no leproso e disse, eu quero, seja curado, fique limpo. Então veja, dentro da antiga aliança, Jesus está vivendo e cumprindo essa realidade da antiga aliança, mas ele está carregando nele a essência da nova aliança, que é a realidade, que é a verdade de Deus, programada para nós desde toda a eternidade, manifestada através da vida de Jesus e estendida para nós através do Espírito Santo de Jesus. Então Jesus, ele estende a mão e ele toca naquele leproso. Os judeus, incluindo os discípulos que estavam com Jesus, certamente viram isso como algo que iria, na verdade, trazer contaminação para Jesus. Ser santo, no contexto da antiga aliança, significa você apartar-se, você não tocar. Mas veja, ser santo no contexto da nova aliança significa que você tem a santidade de Deus em você, você tem a vida de Deus em você, de maneira que você pode ir aonde há trevas, você pode ir aonde há morte, você pode ir aonde há enfermidade, você pode ir aonde está o caos, e você pode e deve tocar nessas coisas, porque aquilo que está em você vai fluir de você e vai transformar essas realidades. É isso que as Escrituras nos mostram. É isso que Jesus nos mostra através da vida dele. Nós podemos ficar bravos, nós podemos querer usar argumentos teológicos para discutir isso, discordar disso, mas é simples assim. A palavra de Deus nos mostra isso assim. Jesus tocou naquele leproso pela ordem da lógica. Jesus estava sendo irresponsável e Jesus poderia ficar contaminado, mas aquilo que contamina não entra no corpo de Jesus. A santidade de Jesus, aquilo que purifica, flui do corpo de Jesus e purifica a vida daquele homem. Eu vou te dar um outro exemplo.
quando Jesus ele está entrando na cidade de Naim, ele vê um cortejo fúnebre saindo da cidade de Naim e tinha uma mulher que era viúva e o enterro era do seu único filho. O texto bíblico diz que Jesus foi cheio de compaixão para com ela, ele parou o cortejo e ele tocou no esquife, ou seja, ele tocou no morto. Dentro dos princípios da antiga aliança, se você tocasse num cadáver, você estaria impuro. A realidade da morte te contaminaria. Mas assim como a realidade da lepra não contaminou Jesus, mas aquilo que estava em Jesus fluiu dele e trouxe purificação para o leproso, de semelhante modo, Jesus não é contaminado pela realidade da morte, mas aquilo que está nele, ou seja, a vida, flui dele e levanta aquele rapaz da morte. Eu sei, talvez alguns de nós vamos dizer assim, não, mas era Jesus. Então, mas a questão é que as Escrituras nos dizem que Jesus deu-nos autoridade e poder para fazermos exatamente a mesma coisa. Então nós não devemos ter medo. Como eu falei ontem, de novo, eu não estou dizendo aqui que nós temos que, como igreja, fazer uma grande campanha evangelística, levar toda a igreja para a rua e fazer com que todo mundo saia pregando e orando pelos enfermos e tudo mais. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que cada um de nós, dentro do contexto onde nós nos encontramos, nós não devemos ter medo de fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Você vai se encontrar com pessoas ao longo desses dias e, ao contrário daquilo que o mundo diz, Jesus não diz que é para você ignorá-las, Jesus não diz que é para você não tocar nelas, Jesus não diz que é para você ficar com medo. Jesus diz que se nós cruzarmos com pessoas e elas precisam do evangelho, elas precisam do poder do reino, nós precisamos amá-las, nós precisamos servi-las, nós precisamos ministrar cura sobre a vida delas. A ordem de Jesus não mudou. De novo, hoje eu vi uma nova montagenzinha dessas aí que o pessoal fica fazendo com relação às escrituras para justificar a não ação em missão. O dizer era mais ou menos assim: Moisés disse para as pessoas ficarem dentro de casa quando as pragas passaram pelo Egito, elas ficaram e foram salvas. Jesus manda a gente obedecer. Então, parece muito prudente, né? Parece muito bonito e parece muito bíblico, né? Mas não é. Primeiro, se eu aceitar isso dessa maneira que está colocado, então eu estou dizendo que quem enviou o coronavírus foi Deus, porque quem enviou as pragas para o Egito foi Deus, e Deus enviou as pragas no Egito porque isso tem a ver com a história da redenção. Deus estava julgando Faraó, Deus estava julgando os deuses do Egito, Deus estava libertando o povo de Israel porque ele precisava levar a história da redenção adiante e ele precisava levar o povo para a terra prometida, ele precisava formar a nação de Israel ali, porque através dela haveria de vir o Messias. Então, meus irmãos, por favor, não compartilhem textos assim. Isso não tem nada a ver com as Escrituras, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não faça isso. Se você receber um texto como esse, apague, delete, não leve ele para adiante. Porque não é Deus que enviou o coronavírus, ok? A maldição está julgada em Jesus. Ah, mas então por que acontece? Porque eu expliquei ontem, porque nós estamos em guerra. Nós continuamos enfrentando uma série de realidades que são oposição ao governo amoroso de Jesus. Segundo, um texto como esse é interessante e eu gostaria de perguntar para essas próprias pessoas que fazem isso para se justificar agora de que a gente tem que obedecer a Deus porque ele disse isso lá para Moisés, o povo obedeceu e tudo mais, se depois eles vão obedecer a Jesus. Porque Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide pregai o evangelho. Esses sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Falarão em novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Pisarão sobre todo o poder do mal. E aí a minha pergunta é, essas pessoas que usam esses argumentos, elas vão fazer essas coisas? Porque eu estou acostumado a ver um monte de pessoas, irmãos, queridos,
simplesmente tentarem se esconder e se justificar dizendo que esses textos não são mais para hoje. Agora, esses textos não são mais para hoje, mas um texto que foi escrito lá por Moisés num contexto específico relacionado às 10 pragas do Egito é para hoje. Gente, vamos ser inteligentes. Não precisa de muito esforço. De novo, o que nós precisamos fazer num momento como esse? É parar de ficar arrumando justificativas para o nosso medo, justificativa para a nossa falta de ação, justificativa para explicar para os outros por que a gente não vai ficar dentro de casa. Irmãos, se a gente quer ficar dentro de casa, se a gente não quer fazer a missão, eu acredito que o máximo que a gente deveria, o mínimo que a gente deveria fazer é simplesmente dizer: Senhor, perdoa-me pela minha falta de fé. Senhor, eu vou ficar aqui porque eu estou com medo. Senhor, eu tenho medo, eu sei que o Senhor mandou fazer. Sabe, Deus te ama, Ele é seu Pai. Ele não vai ficar decepcionado com você. Ele vai entender, talvez Jesus diga: ó, homem de pouca fé. Talvez ele diga para você: se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas ele não vai te abandonar por causa disso. O que nós temos que parar de fazer é ficar querendo arrumar justificativas para aquilo que é injustificável. Nada nos justifica no que diz respeito à perspectiva da missão. Nada. O Senhor nos deu autoridade e poder, Ele nos encheu e nós podemos estar com medo e podemos não fazer. Veja, os discípulos, eles estavam trancados depois, eu quero citar um texto, depois do Pentecostes. Os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo, já tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Pedro e João foram levados pelo Sinédrio e eles estão dentro, a igreja está reunida no cenáculo orando por eles. E aí eles chegam lá e contam o que aconteceu, a igreja ora, é revestida de poder, cheios do Espírito Santo, e eles saem com ousadia para fazer aquilo que Jesus mandou eles fazerem. Veja, eles estavam reunidos, eles estavam em oração, mas qual era a oração? Senhor, enche-nos com teu Espírito, nos dê ousadia para a gente fazer a missão, nos dê ousadia para a gente fazer aquilo que a gente deve fazer. E eles foram e fizeram aquilo que eles deveriam fazer. Um outro texto, Pedro está preso, isso está em Atos capítulo 12, esse que eu acabei de citar está em Atos capítulo 4, esse outro está em Atos capítulo 12, Pedro está preso e a igreja está em oração incessante, diz o texto bíblico, em favor dele. E aí então, Pedro é solto. Tiago tinha sido morto um pouco antes e a igreja está reunida, orando em favor de Pedro, e Pedro é solto. E aí Pedro vai se encontrar com a igreja. Eles estão reunidos, eles estão a portas trancadas, porque eles estão com medo. Eles estão com medo dos judeus, eles estão com medo da perseguição que estava acontecendo contra eles. E eles estão lá, e eles estão orando. E quando Pedro chega, eles o recebem, então, tem lá uma história bem engraçada, que eles acham que é um anjo e tudo mais, mas o que eu quero mostrar aqui é que a igreja estava lá, a igreja estava reunida, a igreja estava a portas trancadas, porque ela estava com medo. Então, a gente tem que entender que o medo, ele sempre vai ser usado por Satanás contra nós. O medo é uma mentira, o medo é um sentimento irreal que não deve ser acolhido por nós. Mas a maneira da gente lidar com os nossos medos não é arrumando justificativas para ele, não é disfarçando o nosso medo de prudência. Nós precisamos confessar, nós precisamos dizer: ei, Senhor Jesus, nós estamos com medo. Se esse é o sentimento do seu coração, pare de ficar tentando se justificar e simplesmente chegue diante de Jesus e diga isso para ele. Veja, por favor, me entenda, eu não estou te acusando. O acusador é Satanás. Mas eu preciso nos exortar. Porque essa é a postura correta que a gente precisa ter diante de Jesus. A gente pode chegar para ele e dizer: Senhor, eu preciso de poder, Espírito Santo venha sobre mim, eu preciso de poder porque eu estou com medo. E ter fé não é ter ausência de medo, ter fé é avançar apesar do medo. Então, de novo, eu espero que... Eu não sei quanto tempo isso vai durar, nós estamos orando para que o Senhor estenda a sua mão e Ele envie o fogo dele sobre a terra e esse vírus seja consumido pelo fogo de Deus
eu estou clamando para que o Senhor ordene, dê ordem aos seus anjos para que eles se espalhem pelo mundo e eles aniquilem esse vírus. Eu creio que os anjos estão a serviço da igreja, a serviço dos filhos de Deus, é isso que nos diz Hebreus. Então esse é um momento que nós, se sairmos em missão, nós podemos esperar o auxílio dos anjos, e eu estou orando por isso, mas como diz Abacuque, também no seu texto, Senhor, até quando eu vou clamar, até quando eu vou orar, e eu não vou ver resposta da minha oração, e Deus anima Abacuque dizendo, não desista, continue orando, continue fazendo, porque você vai ver que coisa extraordinária eu estou para fazer aqui. Então eu estou firmado nessa convicção, eu estou firmado nessa fé, eu não sei quando Deus vai mover uma ação definitiva, mas eu sei que Deus está movendo, Deus sempre trabalha, Deus sempre está trabalhando. Nós precisamos discernir o que Ele está fazendo e precisamos nos juntar a Ele naquilo que Ele está realizando, naquilo que Ele está fazendo. Como eu disse ontem, algumas coisas são muito claras naquilo que Ele está realizando, naquilo que Ele está fazendo, porque já estão ditas para nós nesse livro. Uma delas tem a ver com isso, que nós não devemos deixar de compartilhar o Evangelho, não devemos deixar de acolher as pessoas, não devemos deixar de amá-las, não devemos deixar de servi-las, não devemos deixar de impor as nossas mãos sobre elas para que elas sejam curadas. Eu acredito que para uma pessoa que tem dificuldade em entender que Deus cura hoje, em coisas simples, elas não vão conseguir mesmo crer que Deus pode curar uma pessoa que está infectada pelo coronavírus, ok? Isso tem a ver com a medida da fé de cada um, mas eu acredito que Deus pode curar uma pessoa que está infectada de coronavírus. Eu oro para que Deus cure pessoas assim. Eu tenho orado por pessoas que têm me mandado mensagens e têm pedido para eu orar por pessoas que estão contaminadas com coronavírus, e eu oro porque eu creio que Deus tem o poder de fazer com que esse vírus morra. Eu clamo ao Senhor para que esse vírus não tenha o avanço que ele poderia ter. E eu não tenho dúvida nenhuma de que os números estão do jeito que estão porque nós estamos intercedendo, porque nós estamos orando. Porque se nós não estivéssemos intercedendo, se nós não estivéssemos orando, nós estaríamos com uma pandemia muito maior do que nós estamos. E aqui eu quero entrar num ponto com você. Como você entende essas coisas? Você acha... Veja, isso tem a ver, meus queridos, com uma visão, ok? Uma visão, uma cosmovisão, como a gente vê a vida. As Escrituras nos dizem que nós temos que ter a nossa mente renovada pela mente do Espírito, pela mente de Cristo. As Escrituras nos mostram uma outra visão em relação ao mundo. Algumas pessoas têm a tendência de dizer que quando a gente fala isso, ou quando a gente vê algumas coisas e aponta algumas coisas dentro da dimensão daquilo que as Escrituras nos dizem, nós estamos espiritualizando as coisas. A gente não pode espiritualizar tudo, mas veja, o nosso mundo é um mundo espiritual. O mundo material está inserido dentro da realidade de um mundo espiritual. As Escrituras me mostram isso assim. Eu não estou espiritualizando nada quando eu olho e as Escrituras me apresentam isso assim. Por exemplo, Jesus vê uma mulher que está com uma enfermidade, essa enfermidade faz com que ela fique curvada. Jesus olha para aquela mulher e sabe como ele identifica a questão da enfermidade dela? Ele diz assim, porque era sábado, ele diz assim, como é que não vai ser liberta num dia de sábado, curada num dia de sábado, liberta no dia de sábado, uma filha de Abraão, que está presa por Satanás. Jesus vê a enfermidade dela como uma ação do diabo na vida dela. É assim que ele vê. Então, na perspectiva do reino de Deus, nem toda enfermidade tem a ver com uma pessoa estar possessa por um demônio, mas toda enfermidade tem a ver com a realidade de um ataque maligno contra a vida daquela pessoa. É assim que Jesus interpreta isso. É assim que ele vê essa situação. Quando Jesus se encontra com um homem que está cego, e ele é cego de nascença, os discípulos querem saber quem é o culpado daquilo. Jesus não indica um culpado, Jesus diz, olha, essa situação dele, ele nasceu assim, e por ele estar assim, a glória de Deus vai ser manifestada nele. E Jesus manifesta a glória de Deus nele, curando o homem, fazendo o homem voltar a enxergar. Se nós formos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que os homens e as mulheres de Deus que andaram com o Senhor no Antigo Testamento sempre tiveram essa visão do mundo como uma realidade que está sob a influência de Deus e sobre a influência do maligno. Isso não mudou. O apóstolo Paulo diz pra gente em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais.
Então, sim, a gente precisa acreditar que porque nós estamos clamando, porque nós estamos jejuando, porque nós estamos orando, os números que nos têm apresentado não são maiores. Eu garanto para você que se a gente não estivesse orando, se a gente não estivesse jejuando, o número de pessoas infectadas seria muito maior do que aquele que nós estamos vendo. Elas não estão sendo infectadas, não é meramente por causa de higienização, o que é bom, não é meramente por causa de isolamento, que se tiver que fazer, vamos fazer, mas elas não estão sendo infectadas mais do que tem acontecido, porque nós temos resistido a isso em oração, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, o Senhor tem ouvido a nossa oração e o Senhor não tem deixado avançar isso. Se a igreja não estivesse orando, se a igreja não estivesse clamando, eu não tenho dúvida que todas as nações da Terra já estariam contaminadas por esse vírus. Então, para alguns, a minha fala pode parecer uma espiritualização, mas não é aquilo que eu vejo as escrituras me apresentarem, então eu estou um pouco me lixando, estou um pouco me importando com aquilo que as pessoas pensam ou dizem a respeito daquilo que eu vejo nas escrituras. Porque se qualquer pessoa que disser ao contrário disso, que abra as escrituras e me mostre. Aqui não é uma questão de eu querer ter razão e as pessoas, em relação a outras pessoas. Aqui é uma questão de as escrituras ser ou não ser a única regra de fé e prática para a vida da gente. Ela é a única regra de fé e prática para a sua vida, ela é a única regra de fé e prática para a minha vida. Se ela é a única regra de fé e prática para a minha vida, então eu tenho que fazer aquilo que as escrituras me dizem que eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar o mundo da maneira que as escrituras me dizem que eu tenho que olhar o mundo. E eu tenho que conseguir discernir aquilo que, no meio disso tudo, Deus está fazendo. Hoje eu passei o dia orando, o dia na presença do Senhor, lendo, orando, meditando. E nesses 3 dias, uma das coisas que tem sido fortalecido muito na minha mente, no meu coração, é que não resta dúvida alguma que Deus está se utilizando dessa situação para fazer com que a gente pare e a gente perceba que o império que a nossa sociedade construiu nos últimos séculos, firmado em cima de um secularismo, de um humanismo secular, de uma confiança na base das nossas economias, na base da estrutura de vida capitalista humanista que a gente tem, ou socialista humanista que a gente tem, não é, de forma alguma, segura para nenhum de nós. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que a estrutura do nosso mundo, aquilo que é o status quo, a vida do jeito que a gente conhece, está sendo afetada, está sendo abalada? Como eu falei no primeiro dia, mais uma vez eu vou falar, o único reino que é inabalável é o reino de Deus. Daniel, quando estava na Babilônia, ele ficou a serviço de vários reis, e um primeiro rei que ele serviu foi Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma grande estátua formada, a cabeça de ouro, o tronco de prata, as pernas de bronze e os pés de barro e de ferro. Falava a respeito, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, dizendo que essa estátua ela era a demonstração de vários impérios, de vários reinos que viriam, sucederiam um ao outro. O reino babilônico, a cabeça de ouro, o reino dos assírios, o tronco, o reino de Roma, que seria as pernas, e o reino grego, o Império Grego, na verdade o Império Grego-Romano, que é as pernas e os pés de barro. E Daniel, e o rei Nabucodonosor, nesse sonho, ele vê uma montanha e ele vê uma pedra sendo cortada da montanha, e essa pedra rolando e passando por essa estátua, fazendo com que ela se torne pó. E depois a pedra para de rolar, ela cresce e ela enche toda a terra. E Daniel interpreta o sonho do rei, dizendo para o rei que Deus deu ao rei uma visão daquilo que ia acontecer no futuro. Ele fala a respeito dos reinos, ele diz que a cabeça de ouro era
Nabucodonosor e o reino da Babilônia. E ele diz que a pedra cortada da montanha era o reino de Deus, ela viria e ela iria destruir todos os demais reinos da terra e o reino de Deus encheria toda a terra. A pedra cortada da montanha é quando Jesus morre e ressuscita. O reino de Deus está avançando contra toda forma de governo, toda forma de império que contradiz a realidade do seu governo, do governo de Jesus. O único reino que vai permanecer inabalável e que vai ficar por toda a eternidade é o reino de Deus. E o reino de Deus não tem absolutamente nada a ver com nenhum tipo de governo humano. Ele não tem nada a ver com o império da Babilônia, ele não tem nada a ver com o império da Pérsia, ele não tem nada a ver com o império grego-romano, ele não tem nada a ver com o império capitalista, ele não tem nada a ver com o império marxista. O reino de Deus não é desse mundo, diz Jesus. Não é desse sistema. O reino de Deus invadiu esse sistema e a presença dele aqui está crescendo e está destruindo tudo aquilo que não tem a ver com a realidade desse reino. E ele vai permanecer eternamente. Na segunda vinda de Jesus, esse reino vai se manifestar na sua total plenitude, um novo céu, uma nova terra vai começar e toda a realidade contrária ao governo de Jesus vai ficar para trás. Agora, essas realidades exercem resistência ao governo dele. O apóstolo Paulo diz que a igreja é o lugar onde o governo de Jesus é evidenciado de fato. Ele é um governo real, mas ele é evidenciado de fato na vida da igreja, como povo de Deus em missão no mundo. E aí, uma questão como essa serve para levar a gente como igreja a se questionar se nós realmente estamos vivendo debaixo do governo de Deus. Se aquilo que está regendo a nossa vida é o governo de Jesus, ou se nós estamos nos deixando ser governados pelas mesmas realidades que governam a nossa sociedade. Estamos nos deixando ser governados por Mamon. Estamos depositando a nossa segurança num sistema político. Igreja de Jesus, nós precisamos nos arrepender. Igreja de Jesus, nós precisamos mudar a nossa postura. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então, eu espero que essa situação sirva para levar-nos como igreja a termos uma postura diferente diante, por exemplo, das eleições que vão se aproximar por aí. Eu espero ver essas próximas eleições cristãos não brigando e não degladiando-se uns contra os outros por causa da direita ou por causa da esquerda. Que a gente entenda que nós fazemos parte de um outro reino, que não é um governo humano, que não é a defesa de um governo humano, seja da direita, seja da esquerda, que nós temos que pleitear, que nós temos que lutar. Nós temos que exercer a nossa cidadania votando em quem nós acharmos que nós temos que votar, mas como discípulos de Jesus, como cristãos, nós não podemos mais nos atacar um ao outro. Isso é um vexame, isso é um pecado, isso é horrível diante de Deus e é um péssimo testemunho diante do mundo. Nós precisamos compreender isso. Esse é um momento que eu entendo que nós também precisamos parar, por exemplo, como igreja, que está vivendo numa época de relacionamentos líquidos e rever a maneira que nós lidamos com os nossos relacionamentos uns com os outros, como irmãos em Cristo. Nós precisamos parar e nós precisamos rever a postura que nós temos como povo de Deus, como igreja. A gente tem que parar com esse negócio de ficar rompendo por qualquer coisa com irmãos em Cristo, deixando de perdoar, deixando de caminhar juntos. Eu espero que esse momento também nos leve, como igreja, a rever a nossa postura como povo de Deus no que diz respeito à adoração ao Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo num momento onde as pessoas simplesmente negligenciam a adoração a Deus, negligenciam o domingo, negligenciam o culto. É um bom momento para a gente parar. Agora um monte de gente está reclamando, ou está se questionando se a gente vai ter culto, se a gente não vai ter culto, se cancela culto, se não cancela culto. Mas veja, há muitas pessoas nas nossas igrejas que simplesmente resolvem não ir no culto num domingo, para ir fazer outra coisa. Nós abrimos mão da realidade de que o domingo é o dia do Senhor. Quem sabe essa é uma situação onde Deus está nos chamando, nos alertando, para que a gente volte a considerar com seriedade o domingo como algo sagrado.
como povo de Deus, a gente não abra mão dos nossos encontros, das nossas reuniões. A gente não considere as nossas questões sociais mais importante do que nos reunirmos como povo de Deus em adoração. Então é um momento da gente parar, é um momento da gente refletir e da gente confessar o nosso pecado. E essas são questões que são pecados para a igreja. Deveria ser visto como pecados para a igreja. Mas nós não vemos. E aí a gente quer ficar justificando uma vida de pecado na prática das obras da carne, dizendo que nós ainda somos pecadores, que não somos santos, que somos santos, mas ainda também somos pecadores, temos a natureza pecadora, então a gente continua escravo do pecado. Não, nós não somos escravos do pecado. Nós somos libertos do pecado, nós somos santos, santos que falham, santos que pecam, mas somos santos. Essa é a nossa nova natureza, é isso que a gente deveria buscar e a gente precisa começar a olhar como uma realidade de pecado na nossa vida, a negligência com a adoração, a maneira que a gente lida de forma desrespeitosa com os nossos irmãos, porque eles têm opiniões diferentes da gente. Essas coisas precisam nos levar ao arrependimento. Então esse é um momento sim de reflexão, esse é um momento sim de arrependimento, esse é um momento sim da gente buscar ao Senhor e da gente dizer: Deus, nos perdoe. E esse é um momento para a gente dizer para Deus: Senhor, aumente a nossa fé e gere em nós a convicção de que a Tua palavra é a realidade, a Tua palavra é a verdade, e a gente vai fazer exatamente aquilo que a Tua palavra nos diz que a gente deve fazer. A gente não vai recuar na missão, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto para a gente. Ele se encontra em Romanos capítulo 8. Veja, esse é um texto que muitas e muitas vezes a gente lê ou a gente gosta de citar. Eu vou ler todo o capítulo, ok? E eu quero trazer para a gente algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração ao longo desse dia. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, você quiser abrir para acompanhar a leitura, fica à vontade. Se não, preste atenção na minha leitura, porque até porque a minha leitura é dentro de uma versão que não é muito utilizada por várias pessoas, que é a nova versão da King James. Diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Eu quero repetir esse versículo. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós e por isso nós não andamos mais atemorizados. Quando o temor vem, quando o medo vem, nós clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Veja, para nós, como seguidores de Jesus, não deve ter um problema participar do sofrimento. Jesus sofreu por nós e nós participamos do sofrimento de Cristo pela missão. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Meu amado e minha amada, uma situação como essa que nós estamos vivendo, a natureza aguarda que a gente se levante, se revele, a gente brilhe como os filhos de Deus numa geração corrupta. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Você viu? Nós já recebemos a gloriosa liberdade, ela nos foi outorgada, nós não somos mais escravos, não somos escravos do medo, não somos escravos do pecado, não somos mais escravos. Não é que nós não seremos no futuro, nós não somos mais, é o que diz a palavra de Deus. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando, com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a regeneração do nosso corpo. Nós estamos num processo de transformação, aonde a nossa carne ainda não foi afetada por aquilo que já afetou o nosso espírito, mas ela está sendo afetada e ela vai ser completamente glorificada na segunda vinda de Jesus. Por isso nós não nos apegamos a esse corpo que nós temos aqui. Por isso nós não temos medo da morte, porque esse corpo que nós temos aqui não é a habitação definitiva, ele vai ser remodelado, ele vai ser glorificado, ele vai ser plenamente regenerado com a nossa ressurreição. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Veja isso. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra de Deus nos diz que Deus usa todas as coisas para fazer com que o seu plano se concretize na vida daqueles que o amam.
Qual é o plano dele para a sua vida, para a minha vida, para a vida daqueles que o amam? Nos tornar a imagem exata de quem Jesus Cristo é. Nós fomos colocados, fomos retirados da forma do primeiro Adão, fomos retirados do molde do pecado e fomos inseridos na vida de Jesus, no molde de Jesus, e estamos sendo modelados na vida dele, que é a humanidade perfeita. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Preste atenção que todos os verbos estão no passado. Então, aquilo que eu expliquei ontem sobre o já e o ainda não do reino, há uma tensão aqui. Nós esperamos ainda sermos revestidos por uma glória futura, mas essa glória futura que nós esperamos já está em nós, e ela está crescendo em nós. Por isso nós já fomos glorificados, mas ainda seremos glorificados. Aí chega na parte do texto que a gente gosta de citar tanto. E diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede em nosso favor. O Espírito intercede em nós e o Filho intercede por nós ao Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uou! Uou! Aleluia! Veja, nós falamos que a palavra de Deus é nossa única regra de fé e prática. Então vamos fazer desse texto a nossa fé e a nossa prática. Leia e releia inúmeras vezes Romanos capítulo 8. Deixa a verdade de Deus que está contida nessas páginas se transformar na realidade de Deus para a sua vida, para o seu coração. Olha só aquilo que Paulo está nos falando aqui, é muito bonito a gente cantar sobre isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, perigo ou perseguição? Então, vamos parar de cantar e vamos viver. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada pode separar a minha vida, a sua vida dessa realidade, daquilo que Cristo Jesus fez por nós, aquilo que Deus fez por nós por intermédio de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. É o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. E nós gostamos de ficar lendo e citando esse texto, mas veja, esse é o momento para a gente viver isso. Não tem por que eu ter medo de um vírus, não tem por que eu ter medo de absolutamente nada. As Escrituras me dizem que coisa alguma pode nos afetar, nada pode afetar aquele que já morreu. A palavra de Deus nos diz aqui, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Meu querido, nós estamos em missão. Se a gente tiver que morrer porque nós estamos em missão, nós somos entregues à morte todos os dias. A gente não deve ter medo da morte. A morte não tem autoridade sobre nossas vidas. A morte não pode fazer absolutamente nada contra nós. Isso pode parecer um absurdo, e se isso está parecendo um absurdo no seu coração, na sua mente, o Espírito Santo de Deus precisa renovar a sua mente para a realidade da mente de Jesus, para a realidade do reino de Deus. Porque nós estamos apegados às coisas dessa presente era má. Nós temos que viver aqui como peregrinos estrangeiros, como se não fôssemos desse mundo. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus venceu, nós somos mais do que vencedores por meio dele, por causa daquilo que ele realizou, por causa daquilo que ele fez.
Veja o que o verso 38 diz: portanto, estou seguro de que nem morte nem vida. Você está seguro. Você está seguro. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, mesmo que seja o poder de um vírus,